Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo nós trabalharemos o cálculo do potencial da célula a partir da equação de Nernst. Para isso, vamos trabalhar este exercício. Preferencialmente, pause o vídeo e faça a leitura. Após a leitura, nós podemos destacar alguns dados relevantes, como a temperatura 25 graus Celsius, os íons zinco mais 2 e ferro mais 2 e as suas respectivas concentrações, ok? O foco desse exercício é encontrar o potencial da célula. Para isso, nós podemos utilizar a equação de Nernst, ok? Vale ressaltar que a escrita da equação de Nernst, ela está condicionada à temperatura. Como é 25 graus Celsius, nós podemos utilizar esta equação aqui que eu apresento para vocês. Se não fosse a 25 graus Celsius, nós teríamos que utilizar uma outra escrita da fórmula de Nernst, que veremos em outros vídeos. Porém, como está a 25 graus, nós utilizaremos esta equação aqui. Vale ressaltar que cada termo da equação de Nernst tem uma descrição específica. Por exemplo, o E, aqui que eu vou circular para vocês, ele é o potencial da célula, certo? O E0 é o potencial padrão da nossa reação química. O N é o número de elétrons e o Q é a razão entre as concentrações das espécies químicas, certo? Então, vamos escrever isso daqui, ó, o E0, o N e o Q. Agora que eu já apresentei para vocês a equação de Nernst, vamos resolver esse exercício. Para nós determinarmos o potencial da célula, que é o foco desse exercício, nós temos que encontrar o E0, o N e o Q. Embora eles não estejam descritos, nitidamente denunciados, os dados fornecidos nos permitem encontrar cada um desses termos, tá? Vamos iniciar identificando quem está oxidando e quem está reduzindo, certo? Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu tenho dois íons, eu tenho que ver o que está acontecendo nessa reação química, nessa célula, certo? Para isso, então, nós iniciamos analisando cada reação de redução desses íons. Então, nós temos o zinco e o ferro. Então, vamos começar aqui com as semi-reações de redução. Então, a reação de redução do zinco é essa daqui, onde o zinco mais 2 elétrons formam o zinco sólido. E o potencial padrão para essa reação química é menos 0,763 volts. Já a reação de redução do ferro é essa daqui, ferro mais 2 elétrons formando ferro sólido. O potencial padrão dessa reação química é menos 0,44 volts. Agora que nós já sabemos quais são as semi-reações, nós temos que responder a seguinte questão: quem está oxidando e quem está reduzindo? Vai reduzir quem tem o maior potencial padrão de redução. Nesse caso, nós podemos afirmar que o ferro está reduzindo, porque o potencial padrão dele é maior. Vale destacar que essas semi-reações nós temos que retirar de livros ou artigos científicos, certo? Se fosse um exercício de vestibular, com certeza os avaliadores nos forneceriam essas semi-reações. Então, agora que nós já sabemos quem reduz, fica claro que quem está oxidando é o zinco. Então, agora nós temos que escrever a reação global desse processo. Então, a reação do ferro, ela é mantida, certo? Porque ele reduz. Já a reação do zinco, ela precisa ser invertida. Por quê? Porque a equação de redução, como o próprio nome diz, nela o zinco está reduzindo. Só que nós vimos que nessa célula, comparando o ferro com o zinco é quem oxida. Então, nós temos que inverter a semi-reação do zinco. Desta forma aqui, ó. Então, observem que quando eu inverto a reação química, quem era reagente passa a ser produto e quem era produto passa a ser reagente.
Além disso, sempre que nós invertermos uma reação química, nós precisamos mudar o potencial padrão, certo? Observem que o potencial padrão do zinco, o potencial padrão de redução era menos 0,763. Porém, a partir do momento que eu inverto a reação química, eu também tenho que inverter o sinal. Então, notem que agora o potencial foi para mais 0,763 volts, ok? Então, aqui nós temos a reação de redução e a oxidação, certo? Agora, nós vamos somar essas duas equações químicas a fim de obter uma única reação, certo? Observem que nas duas reações químicas nós temos 2 elétrons, porém em uma ele está nos reagentes e em outra ele está nos produtos. Portanto, nós podemos cancelar esses 2 elétrons aqui. E agora nós somamos essas semi-reações. Então, observem que nos meus reagentes eu vou ter o ferro mais 2, mais o zinco sólido, formando o zinco mais 2 e o ferro sólido. Observe que essa reação que nós chegamos ocorre justamente a mudança, a transferência de elétrons, onde alguém está oxidando e alguém está reduzindo, ok? Então, a partir dessa reação global que nós encontramos, nós podemos determinar o E0, o N e o Q. O E0 da equação de Nernst nada mais é do que o potencial padrão de quem está oxidando mais o potencial padrão de quem está reduzindo. Então, nesse caso, o E0 é o menos 0,44 mais 0,763 volts. Adicionando esses números, nós encontramos que o E0 para essa reação química é 0,323 volts. Agora vamos encontrar o N. O N é 2, certo? Lembrem-se que o N é o número de elétrons que está envolvido na nossa reação química. Nesse caso, são 2 elétrons. Como que a gente pode visualizar isso nitidamente? Observem as semi-reações. Ao olhar para as semi-reações de quem está oxidando e quem está reduzindo, nós temos a transferência de 2 elétrons. Agora, nós encontraremos o Q. O Q, como eu mencionei anteriormente, nada mais é do que a razão entre as concentrações. Em outras palavras, o Q é a razão da concentração dos produtos elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido pela concentração dos reagentes, ok? E quem que é o nosso produto, quem é o nosso reagente? Basta nós olharmos para a equação global que nós determinamos. Quem é o nosso produto? O nosso produto, pela reação, é o ferro sólido e o zinco mais 2. Porém, no cálculo do Q, o sólido não entra. Então, nesse caso, o único produto a ser considerado é o zinco mais 2. A mesma coisa nos reagentes. Quem que é o reagente da nossa reação química? Nós temos 2, tanto o zinco como o ferro mais 2. Porém, como eu mencionei anteriormente, o sólido não entra no cálculo do Q, somente os íons, aqueles que estão no meio aquoso, ok? Desta forma, o nosso Q, então, fica Q igual às concentrações dos íons zinco dividido pela concentração dos íons ferro. Essas concentrações nos foram dadas lá no enunciado. Então, basta nós substituirmos aqui, ó. A concentração do zinco é 0, aliás, a concentração do zinco é 1,50 e a concentração do ferro é 0,10. Ambos estão com unidade mols por litro. Fazendo essa divisão, nós chegamos que o Q é igual a 15. Observem que o Q não vai ter unidade nesse caso. Por quê? Porque se eu tenho mols por litros no denominador e também no numerador, ambos vão se cancelar. Então, aqui nós chegamos em Q igual a 15. Agora, basta nós substituirmos
cada um dos valores na equação de Nernst. Vou colocar aqui, ó, que nós queremos o E, que é o potencial da célula. O E0 nós calculamos, 0,323 volts. O N, 2 e o Q igual a 15. Agora, vamos substituir isso aqui na nossa equação química, ó. Vai ficar desta forma aqui. Fazendo o log de 15, utilizando a calculadora, e a razão entre 0,0592 por 2, nós chegamos nessa expressão aqui, ok? Realizando o produto entre 0,0296 com 1,176, nós chegamos nesse resultado aqui. Agora basta nós subtrairmos 0,323 com o resultado que nós encontramos. Fazendo essa diferença, nós chegamos que o E, ou seja, o potencial da célula é 0,288 volts. E assim nós concluímos esse exercício e calculamos o potencial da célula, ok? Bons estudos!